Boa tarde, Conversas com História, na Rádio Inquieta. Tenho o privilégio de receber hoje em nossa casa, mas antes de mais com o patrocínio da Mustang, restaurante de pizzaria em Fermentões. Dizer que tenho a honra de receber em nossa casa, eu não queria empregar o termo velha glória, mas vou por aí. Uma velha glória de Vitória, Abreu, tantos e tantos anos ao serviço de Vitória. Primeiro, desde já agradecer-te a disponibilidade que tens para estar connosco aqui, conversar um bocadinho sobre a tua carreira, sobre aquilo que foi Vitória. Vamos começar lá atrás. Quem era o seu Barreira? Olha, é assim, eu nasci numa freguesia aqui do Concelho de Guimarães, muito próximo, que na altura era um bocado longe porque não havia transporte, não é? E então, a minha vida de pequeno foi uma vida normal, como qualquer miúdo, na escola. A primeira coisa que eu comecei a fazer era colecionar cromos e jogar a bola nos intervalos da escola. Isso era constantemente futebol. O tempo foi passando, mas há uma coisa que me ficou aqui na cabeça até hoje. Foi o primeiro jogo que eu vi do Vitória. Tinha 8, 9 anos. Falava-se no Benfica, na Amorosa. Benfica, mas jogaram bem. Falava-se no Benfica. Pá. Eu virei para um amigo meu e disse assim, opá, vamos ver o Benfica. Quem te trouxe, Abreu, ao jogo? Nesse jogo? Já lhe vou contar. E ele disse, pá, vamos. Então marcámos uma hora depois do almoço, pá, e viemos a pé. Viemos a pé que não havia transporte. O meu pai tinha meio de transporte, mas o meu pai nem podia saber que eu vinha ver o futebol. Então viemos a pé, pá, e fomos ter a Amorosa. Chegámos à Amorosa e agora como é que vamos entrar lá para dentro? Agarramos o senhor qualquer que nos mete, estávamos ali a ver como é que se entra, como é que se mete, e por sorte aparece o senhor lá da nossa terra. E ele para lá disse, o que é que vocês estão aqui a fazer? Nos foi de jogo, queremos entrar. Ele arranjou a forma, de nos meter lá dentro. Eu chego lá, vejo a Amorosa cheia de gente, aquele barulho, aquela coisa que eu nunca tinha visto. Vejo o jogo, Benfica, eu fiquei deslumbrado, Eu quero ser jogador. Com esse jogo. Eu fiquei assim, será que um dia poderia vir a ser jogador de futebol? Eu tinha jeito, já nessa altura tinha jeito na escola, escolhiam-me sempre Eras o melhor. Escolhiam-me sempre a melhor equipa, mas ali na escola os mais velhos é que mandavam, é que combinavam. Mas eles mais velhos já me vinham buscar à primeira. Porque tu ias resolver os problemas deles. Portanto, e entretanto, nesse jogo, pois ficou-me completamente marcado, eu tenho que... E então, pronto, o que é que eu fazia? Era a escola, no recreio era futebol, da parte da tarde não havia aulas, era futebol, mudou aos 20, acaba aos 40, era mais ou menos isso, e foi assim sucessivamente. E, entretanto, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, o Vitória organizou um torneio aqui na Amorosa. Organizou um torneio em que podiam participar equipas das freguesias do Concelho e até equipas de algumas empresas, a construção, tinha muita gente, fazer equipas. Lá na minha terra havia miúdos com bastante qualidade, mas os pais deles, a maior parte deles, não ligavam muito ao futebol. Eu tive a sorte, o meu pai gostava de futebol. E então, o meu pai, sozinho, fez uma equipa de futebol. Organizou uma equipa. Sozinho. Comprou equipamentos, comprou chuteiras, comprou bolas, comprou tudo. Para entrar neste torneio. Sentiste-te jogador nessa altura? Mas eu não tinha idade para isso. Entretanto, os treinos eram feitos no campo onde a Coelema jogava, ali em Pevidém. E, entretanto, no primeiro treino, está tudo a equipar-se e então o pessoal viu lá umas chuteiras no 35, 36. Eles já calçavam 39, 40 por aí abaixo, que era 16, 17 anos e 18. E alguém disse, São Abreu, estou vingando aqui umas chuteiras no 36. O meu filho. 36. Ele disse, deixa estar isso aí. O meu pai veio cá fora, anda cá. Calça. Equipa-te aí. E dá-me as chuteiras para a mão. Mas eu vou equipar porque eu não posso jogar. Mas ele já me metia a jogar aí. Fez-se o torneio, não correu lá grande coisa. O meu pai ainda tentou que no último jogo me pudesse meter a jogar. Foi ver se conseguia arranjar uma artimanha qualquer para me meter a jogar, mas foi aconselhado a não fazer porque não tinha idade. Tinha 12, 13 anos. E não joguei, não fiz jogo nenhum.
Epá, poucos meses depois, o meu pai chega a casa e diz: amanhã vais treinar ao Vitória. Eu disse: vais treinar ao Vitória? Sim. Eram treinos à noite. Epá, quando ele me disse isso, parece que os cabelos que tens de me levantar para treinar ao Vitória. Ok. No outro dia, o meu pai tinha meio de transporte, meteu-me no carro e fomos à Amorosa. E o meu pai, pronto, agora vais ter com o Sr. Barreira. Diz-lhe que és filho do Sr. António Abreu. Epá, eu chego lá, vou ter com o Sr. Barreira, o Sr. Barreira. Muito envergonhado. Nem quero saber. Eu sou filho do Sr. António Abreu. Você vai ali ao roupeiro que te deu o equipamento. Epá, eu fui ao roupeiro pedir equipamento. O roupeiro olhou para mim e disse: o que é que tu queres? Eu queria equipamento para treinar. Vai tomar leite e aparece. Vai tomar leite e aparece. Fui um bocado maltratado. Epá, eu ouvia aquilo, mas assim um cara de mal. Vai tomar leite e aparece. E não me dava o equipamento. Eu sou Barreiro, ele não me dá equipamento. O Barreiro ia comigo, lá ao roupeiro, disse: senhor, então não dá equipamento. Ele, não sei o que e tal. Lá me deu equipamento, pá, mas muito contrariado. E pronto, eu comecei a fazer os primeiros treinos. Só que aqui o Vitória, nessa altura, só tinha juvenis e júniores. E depois, Sim, que quase toda a equipa naquela altura. Eu não tinha idade para jogar nos juvenis sequer. Tinha 13, estava a fazer 14 naquela anos. altura não havia benjamins, nem sub-11, Pois, o que é que nem sub acontecia? nada. Acontecia que nós íamos para ali, os juvenis treinavam contra os júniores, e eu estava em mais 2 ou 3 ali à espera de que alguém se lesionasse ou que faltasse alguém para entrar no jogo. Mas, por sorte nossa, faltava sempre 1 ou 2. Porque a maior parte dos miúdos, dos juvenis e júniores, muitos deles trabalhavam de manhã e não podiam treinar à noite, não é? Porque tinham outro trabalho. E como faltavam, eu jogava quase sempre. E foi assim que eu comecei, portanto, a despertar e que as pessoas começaram a dizer: pá, este miúdo, próprio Barreira e tal, pá, é... E pronto, eles houve um período que estavam à espera de eu fazer 16 anos para me inscrever na equipa de juvenis. Mas, entretanto, aos 15 anos, estava eu no ano em que fazia 16, arranjaram uma forma qualquer, o meu pai assinou um documento qualquer, para tu poder jogar. Para meter nos juvenis. E comecei a jogar nos juvenis, depois, no outro ano, ainda era juvenil, mas passaram-me logo para os júniores. E então, nos júniores, já na parte final dos júniores, o Sr. Mário Wilson veio e começou-me a chamar para fazer jogos de reservas. Eu então comecei a fazer, jogava no júnior mesmo, mas de quando em quando o Sr. Mário Wilson chamava-me para fazer os jogos de reservas. E corria-me sempre bem, até que houve uma altura qualquer que eu fui convocado para aqui e para lá. Está lá na convocatória, e Abreu. Eu disse: isto é mentira, ele enganou-se. O Sr. Mário Wilson enganou-se, é mentira, mas está bom ou não, para fazermos o jogo contra o Montijo. Foi a minha estreia. Epá, eu nem dormia de noite, pá, pensar no jogo. Não, estava ali. Então veio o jogo contra o Montijo e joguei de início. E o titular. Epá, pronto, era campo pelado, campo de Montijo, jogava lá o João Alves, o Bos Pretos, chamou a atenção por causa das luvas e tal. E empatámos o jogo 0-0. Não correu muito mal. Epá, depois disso, eu não sei se esse foi o último jogo do campeonato, já não tenho a certeza. Sei que depois o Vitória tinha agendado uma digressão ao Canadá e Estados Unidos da América. Na altura era muito habitual fazer essas digressões no final do campeonato. E então o Sr. Mário Wilson chamou-me a mim e eu... Também vais? Eu e o Alfredo fomos os dois. Estivemos lá para aí 15 dias no Canadá e outros 15 dias na América. Fizemos 8 novos jogos. Eu joguei os jogos todos, de princípio a fim. Não falhiam, nem saí. E pronto, foi a partir daí que eu... Ganhaste estatuto de jogador de Vitória. E então a partir daí ele começou-me a convocar sempre todos os jogos. Alfredo, e o teu pai? O meu pai... Ainda caramba para isto tudo. O meu pai, portanto, ele nessa altura, que eu quando era mais novito, pá, o meu pai fazia tudo, pá, o meu pai é que me ia buscar à noite, não é? Porque os treinos na Amorosa eram, acabava a primeira equipa, a equipa de Vitória que treinava na Amorosa, e depois no final do treino da equipa de Vitória entravam os juvenis e júniores, pá, e o meu pai ia-me levar, e depois
ia-me buscar. Quando não podia, mandava alguém lá. Porque eu tinha que ir para São Martinho de Cantoso, que ainda era... Não havia transporte. Claro. O transporte era até meio, até ali a Crespimila, a Pisca, Salgueiro, que era o autocarro. E depois dali, pá, tínhamos que ir para não dar de noite para De noite, escuro. Nem pensar. E eu que era um... nem pensar. Então, havia sempre alguém, o meu pai, quando não estava presente, e ele mandava sempre alguém. E depois tinha muito cuidado comigo na alimentação, ele levava-me sempre bons bifinhos, pá, bons iogurtes, pá, teve sempre o cuidado. O meu pai até aos treinos da seleção de Júnior ia comigo. Ia ver. Ia meter-se no avião comigo, pá, íamos os dois, pá. Foi realmente foi a grande ajuda, porque se não fosse ele, eu não fazia a carreira. Ora, todo o pai tem orgulho no filho, mas o teu pai era um vitoriano e ver o filho a crescer, a jogar no Vitória, era uma satisfação enorme para ele. Era, até porque o meu pai tinha uma costelinha de Benfica. Eu lembro. Mas só uma. Tinha uma costelinha, As outras mas eram... quando eu comecei a entrar no Vitória, o Benfica esqueceu o Benfica. Que normal. Portanto, ele ia a todos os jogos, com os juvenis, dos júniores, ele estava em tudo. Eu até nem o gostava de ver, eu às vezes estava a jogar e está ali o meu pai, eu não gostava de o ver, porque até ele disse uma vez, pai, esconda-se para não o ver. Porquê? Porque aquilo havia muitas vezes conflitos nas bancadas, de porrada. Ficavas preocupado? Eu ficava logo, pai, distraía-me. Claro. Está ali o meu pai, embora o meu pai foi sempre uma pessoa também muito calma, mas um pai ouvir dizer mal de um filho é complicado, não é? Às vezes, mesmo por muita calma que se possa ter, é um bocado complicado, não é? Eu disse-lhe, esconda-se para eu não o ver, que assim estou mais à vontade. O meu pai não veio, pá, e ele estava por lá escondidito, pá, mas não, pá, ele continuou, seguiu a minha carreira, para e passo, desde até ao último dia. Isto é uma conversa com história, ou conversas com história. Tu sentes que fazes parte da história da Vitória? Pá, São muitos anos, quase, eu diria que sempre titular, com muita importância naquilo que foi as conquistas da Vitória. Eu acho que sim, porque eu entrei na primeira equipa de Vitória aos 18 anos. Não era normal nesse tempo. Um jogador de 18 anos... Como é que te sentias na cidade de jogador de Vitória, Abreu? Como é que tu te sentias na cidade, jogador de Vitória? Eu sentia-me, não, as pessoas é que faziam de mim claro. Um príncipe, as pessoas dos vitorianos, as massas da Vitória, pá, eu sentia-me aqui como hoje o Ronaldo, o maior do mundo, eu era o maior aqui de Guimarães. Muito acarinhado pelos adeptos da Vitória. Ainda hoje as pessoas me veem, olha o Abreu do Vitória, dizem-me assim. O Abreu do Vitória. É, o Abreu do Vitória. E às vezes dizem, pá, você é o Abreu do Vitória. Não, eu não fui. Agora sou Abreu, mas fui, sim, senhor. Agora já não sou do Vitória, mas sou do Vitória. Mas ainda hoje há muita gente que me vê como o Abreu do Vitória. Diz, há tantos anos que isso acabou, que jogaste? Ainda é. Acaba eu a dizer que comecei a entrei na primeira equipa com 18 anos, que não era normal. Naquela altura, miúdos, 18 anos, por escutar pelos dedos os miúdos de 18 anos, que jogavam, o Xalana, depois apareceu outros futos. Depois o futos, sim. Mas quer dizer, os treinadores... Mas na altura que tu apareceste era mais difícil ainda. Os treinadores não gostavam em miúdos novos, não confiavam, pá. Eu tive a sorte do treinador Mário Wilson, pá, apostou em mim, pá, levou-me, pá, e eu ainda sei quantos jogos eu fui suplente. Vou-lhe dizer quantos jogos eu fui suplente 3 vezes em 10 anos. E é uma história dessas vezes que fui suplente. Em 10 anos fui suplente 3 vezes, jogava sempre. Tive um mês parado porque partia a clavícula. Um jogo contra o Boa Vista, fui parar ao hospital. Fui aqui em Setúbal, fui 2 vezes parar ao hospital. Fui aqui contra o Boa Vista, tive um mês parado porque tive uma luxação da clavícula. E foi em Setúbal que houve uma jogada de um adversário que foi colega meu aqui em Guimarães no ano anterior, que entrou mesmo para... Até foi o presidente na altura que me levou ao hospital. Do resto, eu jogava sempre. Sempre por 90 minutos. Foi sempre. E eu fui suplente 3 vezes. Uma vez foi... A primeira vez que fui suplente foi com o Sr. Caiado. Aqui nós, na cidade de Guimarães, tínhamos o Teatro de Jordão e o São Mamed, que era o cinema, não é? Às terças e quinta-feiras. E eu, uma quinta-feira, fui ver o cinema e depois, no final do cinema, fui aqui ao não sei se posso dizer, o Condado, comer um preguinho e beber um sumo de laranja. Com 2 amigos, pá. Isto era o que é? Meia-noite menos pouco. Entretanto, estava ali tudo cheio de gente lá dentro. Há um senhor a dar morros no vidro da parte de fora.
Epá, toda a gente olhou. Quem era? Eu olhei, era o Caiado. O que estás aí a fazer? Ele para mim, da parte de fora, a olhar para o relógio, e eu todo cheio de gente, tudo a olhar, pá, e eu todo envergonhado. Ele deu a volta, que ele vinha com o diretor do Vitória, que era o Vitor Cunha. Entrou lá dentro, foi ter comigo. Então, senhor, são horas de um profissional, dentro de uma sala cheia de gente. Profissional de futebol. Era meia-noite, eu sou Caiado. Eu fui ao cinema, acabou o cinema, vim aqui, estou aqui a comer um prego, ia beber um sumo de Já vou laranja, embora. que é o que lá estava, com meus amigos, e agora vou-me embora. O senhor, acho que amanhã chamava-me ao lado e dizia que o senhor estava aqui a deixar envergonhado. Ele, pronto, ok, amanhã falamos. Pronto, no outro dia não falámos nada. Foi na sexta-feira, na quinta foi o dia quinta, sexta-feira não foi nada. No sábado, o meu nome não aparece nos 11 iniciais. Que ele punha, era de 1 a 11 eram os que iam jogar. Depois, os 12 eram os suplentes, eram os outros. Sim, antigamente era assim. Número 14, eu vou contar uma história que fiz que não devia fazer. Eu, revoltado, ele castigou-me por ter visto aqui no condado. Foi o que eu pensei logo. Está um castigo. Jogámos contra o Boa Vista, aqui em Guimarães. Epá, a convocatória era numa folha A4. Eu peguei na folha e fiz uma bola. E ficou ali aquilo pendurado. Só um colega meu que viu. Quem fez aquilo. Foi o Almiro, que estava também ao lado a ver a convocatória. Eu peguei naquilo, ele olhou assim para mim, o Almiro, e fomos a nossa vida. Fui para o treino, lá para cima. Daqui a um bocado vai o funcionário do campo, tudo cá para baixo. O Sacaiado mandou vir tudo cá para baixo. Sentámos-nos lá todos. Ele muito nervoso, o Sacaiado muito nervoso, virou-se para nós e disse assim: eu quero saber, mas mesmo por essas palavras, eu quero saber quem foi o grande cavalo que fez aquilo à convocatória. Eu disse, caladinho. O Almiro sabia que tinha sido eu, o Almiro fez assim, piscou. Ninguém falou. Bom, já que ninguém fala, eu vou descobrir quem é que fez isto. Vamos treinar. Pronto, ele passou. Passado, 15 dias, e depois dele no jogo contra o Boa Vista, antes do jogo, mas muito antes, ou provavelmente na véspera do jogo. Foi na véspera do jogo, depois do jantar, e ele chamou-me e disse: amanhã não te vou meter jogado início porque o Boa Vista tem um jogador perigoso, que anulando este jogador é meio caminho andado para nós poder vencer o jogo, que era o Alves. E meteu o Arturo da Rocha. Meteu o Arturo da Rocha em primeiro lugar. No balançado é que não ganhámos o jogo. Não ganhámos esse jogo. Mas ele falou comigo, disse-me isso mesmo, vou meter o Arthur, que o Arthur é um tipo que tem tendência de marcar, fazer aquelas coisas, tu não tens essa... Sente-se mais à vontade nesta tarefa. E fiquei no banco, foi a primeira vez que fiquei sentado no banco. E depois a outra vez, já foi com o São Pedroto. Essa também foi engraçada. Também foi contra o Belenenses aqui em Guimarães. Deu a equipa, os 11 iniciais, abriram número 7, 8, 9, tudo ali porreirinho. Estávamos nós ali nas escadas, prontinhos para subir para o jogo. Vinha o Pedroto, anda cá. Então o seu Pedroto disse: tu hoje não vais jogar de início. Eu, quando ele me disse isto, já prontinho a entrar em campo. A faltar 5 minutos, 10 para o jogo. Para começar o jogo. Para escadinha já. Tu hoje não vais jogar de início. Eu, seu Pedroto, não, hoje não vais jogar de início, hoje vais-te sentar à minha beira, tu andas fodido um pé, tens que tratar, até me arranjou uma lesão de um pé, e eu não tinha nada. Vais-te sentar hoje à minha beira, não sei o que, sei como é. E lá vou eu tirar a camisola e entregar a outro colega. Que martírio. Fui contra o Belenenses, depois entrei na segunda parte e ganhámos esse jogo por 4-0 a 4-1. Abreu, mas tu recordas perfeitamente dos jogos em que não jogaste. Isso dá-te um orgulho imenso jogar sempre nesta equipa de Vitória. Sim, tiveste colegas com um valor incalculável. Eu vou-te dar só alguns nomes para que eu sou do tempo aqui para a bancada de bandeira, na altura não se usava cascola, era dada com a bandeirinha de Vitória, mas há jogadores que eu gostava que tu me falasses deles, porque foram marcantes, assim como tu foste. Temos o caso, já falaste há bocadinho do Almiro, tens o Jeremias, tu tens o Tito, tu tens o Pedrinho, tu tens o Mário Ventura, tu tens o Romeu, tu tens o Ibrahim,
Tu tens uma imensa gente, tu tens o privilégio de jogar com gente de enorme qualidade. Olha, é verdade, mas eu tenho um bocado de dificuldade, pá, porque foram tantos jogadores E tão que passaram, bons. tive 10 anos no Vitória. 10 anos. Foram 10 épocas, passaram centenas de jogadores aqui pelo Vitória durante os 10 anos. Epá, tenho um bocado de dificuldade. Apontou agora uma série deles, que é verdade. Este Custódio Pinto, por exemplo. Custódio Pinto. Não posso esquecer do Custódio Pinto, porque foi um dos que me ensinou muito. Aprendi muito. E jogava ali ao teu lado, não é? Jogava ao lado, exatamente. Ele, Vai tu, miúdo, ele vai. não corria muito, pá, mas ele orientava, pá. E era inteligente, pá, era muito inteligente a jogar. E o Custódio Pinto tem aqueles que frisou todos, o Jeremias, que para mim, pá, foi o melhor ponta de lança, pá, juntamente com o Cascabelos, do melhor que passou aqui. Mas eu, quer dizer, falo mais de Jeremias porque eu joguei com ele, pá, eu tive aquele tempo todo, pá, foi uma época e meia, foi da primeira vez que ele depois saiu, depois voltou, mas a segunda vez ele já não veio, a forma física já não era a mesma, portanto, mas da primeira vez, o Jeremias, eu vou-lhe contar coisas que se passaram com o Jeremias, pá. Por exemplo, no Olharense, quando o Rui Lopes lá jogava, nós estávamos salvo erro, empatados 1-1, o golo do Rui Lopes. Campo pelado. Não. Se era roubado. Não, era pelado. Ah, foi em Faro. Mas foi em Faro. Não sei porquê. O jogo foi O campo do Olhanense era pelado. Era pelado, mas esse jogo foi contra o Olhanense, mas no campo do Farense. É um jogo muito bem disputado. Pá. O Rui Lopes Mas barba rija. Entretanto, o Jeremias leva tanta porrada, que chegou ao intervalo, não conseguia ver uma vez. Depois quero que me fales do Jeremias em Espinho. Recordas-te quando ele foi expulso? Não te recordas? Mas fala-me então do Olhanense. Pá, e então, pá, ele levou tanta porrada que fecharam o olho, que aquele olho tão não conseguia ver deste olho, tanto chato. E então o Sr. Mário Wilson, no intervalo, quis tirá-lo. Vou tirá-lo. E disse: ó Sr. Mário Wilson, não me faça isso. Pá, tu como é que vais jogar só com o olho? Mas não me faça isto, não me tire, deixe-me jogar. E Mário fez à vontade. Ele faz uma segunda parte só com o olho, veja lá, e marca o gol que nos deu a vitória. Nunca vi um treinador agarrado a um jogador a chorar. Foi o Mário Wilson, precisamente no final desse jogo. Agarrou-se ao Jeremias, chorava. Como é que é possível? Pá, a vontade dele. E nós mesmo, pá, abraçámos toda a gente no fim. Pá, este gajo, pá, é um craque. Foi pena jogar pouco tempo para a Vitória. Foi pena, porque depois também vieram cá buscar. Ele é tão bom, porque naquela altura, pá, jogadores do Atlético, ganhámos 5-2, ele marcou 3 golos, 2 ou 3 golos, os jogadores do Atlético cumprimentaram todos no fim, pá. Como é que é? Mas onde é que veio isto? Eles dizem, pá, mas onde é que veio este jogador? Então este gajo não joga no Benfica porquê? Porque é que não... Sim, que era ele. Pá, coisas... Realmente, para mim, o Jeremias foi um dos melhores pontas de lança e Vitória teve muitos e bons, não é? Desde os João, mas este já não é de muito tempo. Isto é mais recente. É mais recente, é mais antigo. Tivemos o Cascavel também, sim senhor, foi um grande jogador também que passou por aqui. Jogas com o Tito também? O Tito, o Almir, como já frisou, Manuel Pinto, aquele central. Depois apanhas aquela fornada daqueles brasileiros, o Santarém, o Ivanir e o... Sim, mas assim, pronto. O Rui Rodrigues, pá, outro craque. O Beckenbauer português, pá. Parece que jogava em pantufas, pá, um craque mesmo. O Vitória, passaram tantos, pá, aquilo. Não, o problema é que tu tiveste tanto tempo no Vitória, que passou tanta gente por ti. Pois, o Nivaldo, pá. O Nivaldo também foi ali no meio, festas, pá. A gente vai se lembrando de um outro, pá. O Ramalho, um lateral direito, muitos anos. O Ramalho era um indivíduo, pá, que tinha uma força. Ele acabava o jogo e jogava outro, pá. Tecnicamente, que até é uma história engraçada. Tosco, mas valente. É uma história engraçada com o Ramalho por causa disso, tecnicamente, pronto. Fazia o que podia. E compensava com outras coisas. Eu lembro perfeitamente que num jogo contra o Rio Pel, não foi num jogo, foi num treino contra o Rio Pel. Vitória treinava muitas vezes com o Rio Pel. Muitas vezes, Rio Pel, Faf. O Ferreirinha. O Malicão, Ferreirinha, então,
Eu lembro perfeitamente que a bola ia para o Ramalho, pá, e aquilo era campo pelado, também não ajudava, pá, e o Ramalho que ia dominar a bola, saltava, e ele não conseguia pôr a bola no chão. Foi ali à beira do banco, onde estava o seu padrão, e o seu padrão disse: "Ó Ramalho, põe a bola no chão, pá!" E dizia ele: "Oh, mister, isso queria eu." Isso queria eu. Pois, mas não posso. Aquilo foi uma risada, está ali no banco. O seu padrão tinha Tu tens o privilégio de ser treinado eu diria que, na altura, os melhores treinadores portugueses. Sim. És treinado por Mário Wilson, és treinado por Fernando Caiado, és treinado pelo José Maria Pedroto, depois és treinado pelo Manuel José. O Vitória sempre teve os melhores treinadores portugueses. E frisou-os quase todos agora. Foi isso. Esses treinadores que frisou, o Manuel José, o Mário Wilson, Pedroto. Mário Pedroto era O expoente máximo. Era o expoente máximo, é. E depois tinha o Manuel José, que também foi um dos grandes. Mas tu pegas o Manuel José, jovem ainda, o jovem treinador. O Manuel José era jovem, tinha vindo do Espinho para Pois, cá. um jovem treinador. Que veio para o Vitória. Depois acaba por ir para o Benfica, para o Sporting, Sim. mas começa aqui no Vitória. Portimonense, ele foi meu treinador também no Portimonense. Eu depois, quando saí, fui para o Portimonense. Que ele está em Portimão. Depois. Fui para o Portimonense. Ele não teve uma época fácil aqui, o Manuel Zé. O Manuel Zé não teve Não é fácil para ninguém. Não teve uma época Não é? fácil, não sei se... Mas vou só dar aqui uma coisa. O Manuel Zé pôs a equipa num quarto lugar. Portanto, 13 anos depois. Pôs a equipa no quarto lugar para disputar uma competição europeia. 13 anos depois. Mas durante este percurso, essa época do Manuel Zé, o Manuel Zé teve a vida... Passou as passas do Algarve. O Manuel Zé esteve para ser despedido 2 vezes. Se quiser aprofundar isto, não tenho problemas nenhum em falar. Primeiro Baixado Presidente. Teve para ser despedido 2 vezes pelo presidente que, na altura, dirigia os destinos de clube. Primeiro Baixado. Presidente, pronto, já disse tudo. Teve para ser despedido 2 vezes. E eu Vocês sentiram isso? Não estou a falar Claro. com o Vico Baixo de Café. Eu também estive presente nas conversas. Se quiser aprofundar isto, não tenho problema nenhum. Siga. E no entanto, temos sempre porquê? Porque nós estávamos a fazer uma época medíocre. Nessa época do Manuel José. O nosso lugar era o quarto, quinto, até às sexto. Mas nós estávamos oitavo, sétimo, isso... portanto, não era nada satisfatório, não é? E a direção queria mais um bocadinho. Mais um bocadinho. E então fomos fazer um jogo ao Rio Ave. E estávamos a ganhar 2-0 e o Manuel José fez 2 substituições. Abdicou dos pontas de lança e reforçou o meio campo. E correu mal. Por 0 nós correu mal. Eles fazem um golo, 2-1, e depois empatam o jogo. E foi o jogo que ficou empatado. Lembro-me que, na altura, o responsável máximo pelo Vitória chamou-me. Como capitão. Chamou-me, sim, na qualidade de capitão, para saber, provavelmente para saber qual era a minha opinião. Dizia: nós estamos a pensar em despedir o treinador. Eu disse: despedir o treinador porquê? Tu admite, o jogo na mão, se faz aquelas substituições, o jogo na mão, não se admite, a intenção foi boa, contrariei. A intenção foi boa, não tive sorte, foi também, houve uma jogada, um falhanço do guarda-redes, que foi um golo, o frango, não é? Mas a intenção foi boa, segurar o jogo, não faça uma coisa dessas. Pronto. Aguentou. Depois, não sei se foi... Depois fizemos mais 2 ou 3 jogos, mais ou menos. Depois houve um jogo que era contra o Estoril, em que, se o resultado não fosse positivo, quer dizer, vitória, ele já tinha mandado para Lisboa um substituto para o Manuel José, no caso de Vitória perder o jogo contra o Estoril. Antes falei com o Manuel José. Eu disse isso ao Manuel José. Se não ganharmos... Disse porquê? Porque para mim, achava que, para interesse do próprio clube, eu alertar o Manuel José que temos que ganhar o jogo. Porque se não ganharmos o jogo, tu sofrias mais que os outros, quando o Vitória não ganhava. Com certeza que a gente sofria tanto que a gente, quando perdia, a gente nem saía à rua, ninguém via a gente, não é? Havia colegas que,
era capaz de, pronto, também não gostar de perder, porque tínhamos prémio de jogo, não é? A vitória fazia parte de ti. Mas nós sofríamos, Claro. eu e mais alguns colegas aqui da terra sofríamos quando as coisas corriam mal. E então nasceu com o Estoril, eu falei, antes no estádio, falei, olha que está previsto acontecer isto no caso, pá, tens que montar a coisa de forma a que a gente possa ganhar o jogo, porque senão, é disse quem era o substituto. O substituto era um colega nosso, mais velho. Fazia parte do plantel. Que fazia parte do plantel, mas que não foi convocado nesse jogo. Então, e lá estava, antes do jogo, engravatadinho. À espera da oportunidade. Entrou no balneário, o Manuel já sabia, o Manuel olhou para ele e disse, opá, vês todo engravatadinho hoje, parece que vais ao funeral de alguém. O Manuel Zé também não ficava por meias palavras, não é? O Manuel já sabia o que é que se estava a passar. Pronto, o Manuel Zé montou a coisa, ganhámos 1-0. Ganhámos 1-0, depois ele mudou ali algumas coisas na equipa, porque o Manuel Zé estava, por exemplo, a minha posição, eu não estava a fazer uma época Ao nível. não estava, porquê? Porque eu estava a jogar numa posição em que, muito desgastante, eu fazia aquele corredor esquerdo, eu já tinha 26, 27 anos. Ainda era um jovem. Opa, mas Olha, 26 anos hoje em dia, Abreu. Ainda dava muitos anos. 27. A fazer aquele corredor todo para cima e para baixo, eu ao fim de meia hora, eu já estava com a língua de fora, eu já não podia. E uma ocasião ele chamou-me e falámos nisso, opá, mas tu não estás a render, e até a massa de tema também não estava a gostar do meu desempenho e tal. Ele chamou-me e... O que é que se passa contigo? O que é que está a passar contigo? Ainda bem que me chamaste para termos aqui esta conversa. Olha, é assim, opa, eu nunca joguei nesta posição. Pá. Esta posição, eu ao fim de 20 minutos, eu já estou com a língua de fora. Pá. Não aguento. Desgasta, mas não produz. E não produzo nada. Zero. Onde ali... Não, eu joguei mais dentro um bocadinho. Eu, o Nivaldo e depois Ferreira da Costa. Epá, para isso, mete o Flávio, é um rapaz novo, cheio de força. Epá, não me importa ficar no banco, pá, para bem da equipa. Pá, não me Flávio era um esquerdino, cabelo de Sejão da Madeira. Exatamente. Mete o Flávio, não é que ele fez isso. Pôs mais para dentro, mete o Flávio. Epá, foi tumba, ficámos em quarto lugar. Quer dizer, afinal, eu tinha razão quando falei com o Presidente, pá, tenha calma, não faça isso. E depois como as alterações, a gente vai lá. Eu acabei por ter razão, não é? E pronto, foi mais uma situação. Ora, tu és do tempo em que o rival da Vitória é o Boa Vista, não é o Braga? Não, o Boa Vista sempre foi. O Braga, nessa altura, até andou pela segunda, não é? O Braga não era... Os jogos com o Boa Vista eram todos eletrizantes. Os jogos com o Boa Vista eram jogos mesmo de... Como é que se vivia no balneário? Aquilo era complicado. Não sei se também tem interesse em falar claro que tem situação do Garrido aqui na Boa Vista, porque há muita gente, eu já vi colegas meus a contar esta história, mas não é bem assim. Ou é pela idade, ou qualquer conta-nos lá a tua história. Ou é pela idade, ou qualquer coisa, não contam o real mesmo, que eu estive lá, eu vivi, que essa situação do jogo Vitória-Boa Vista, e que o árbitro foi o Garrido... Aqui em Guimarães, a do carro queimado. Sim, senhor. Opá, isso foi complicado. Até com cenas dramáticas, situações dramáticas mesmo. O homem correu o risco de vida. De vida mesmo. E porquê? Porque o Garrido, nessa altura, estava muito encostado ao sistema. Encostado aos Loureiros, o Pinto Sousa e o Adriano Pinto, que era o homem que mandava na arbitrária. São Paulo Porto. Nessa época e outras, o Boa Vista dominava o futebol português. Não foi por acaso que eles ganharam 5 taças de Portugal e depois, mais tarde, vieram ganhar um campeonato. Mas 5 taças de Portugal que o Boa Vista ganhou. Uma foi a Vitória. Nas Antas. Roubada nas Antas. E então, nesse jogo... Boa Vista Vitória, isto foi assim, o Garrido era muito habilidoso nisto, ele marcava muitas faltas a nosso favor no meio campo, lá para trás, longe. Para não dar conta. Este gajo está a ser bom, quando ele fazia isto, nós estávamos a dizer, isto vai correr mal hoje. Marcava muitas faltas contra o Boa Vista, mas era lá para trás, e quando marcava uma falta... vocês jogadores sentiam isso? Nós sentíamos, porque nós também já conhecíamos um bocado como é que ele era a arbitrar. E quando era a favor do Boa Vista, ou era penalti, ou era livres ali perigosos. E o Boa Vista tinha o Alves, que era um especialista em marcar este tipo de livros. Abreu, e nesses momentos, tu sentes que o árbitro está condicionado, tu sentes que o árbitro vai prejudicar. Como é que vocês reagem e como é que vocês veem a reação do público? O público dá-se conta. Sim,
o público, é assim, a maneira como eu ainda agora disse que ele era habilidoso, ele marcava muitas faltas a favor do Vitória, e o povo na bancada, epá, este gajo hoje está a ser Enganável. muitas, mas quando marcava a favor do Boa Vista, ou era penalti ou era livre, perigoso. Marcava poucas, mas isso às vezes decidia... Poucas, mas boas. Mas às vezes decidia um jogo, não é? E foi o caso. Foi o caso que nós estávamos empatados com a Vista e depois já na segunda parte, talvez o quarto hora do final do jogo, há um livre perigoso. Lá está, livre perigoso a favor do Boa Vista. Quem é que ia marcar o livre? João Alves. Formámos a barreira e o Alves virou-se para o árbitro. Enquanto nós tratávamos o Garrido, o senhor Garrido, ele era assim, ó Garrido, a barreira não está à distância. E o seu Garrido era assim, pá, marquei essa merda, nunca polícia. Não está à distância a barreira, no arco. Era assim. E ele, pá, mas tu não... E não é que o Alves, o próprio jogador foi ele a contar o espaço. Quer dizer que a barreira tinha que recuar para aí 1 metro para trás. Mas foi o jogador a contar o espaço. E nada lhe aconteceu. O árbitro, como ele contou, a barreira teve que recuar 1 metro. Ele teve mais ângulo para meter a bola. Claro. E não é que o problema até nem foi esse. O problema é que nesse livre nasce o golo. Aí é que foi o problema todo. Que entrar em campo, que invadir o campo, uma tentativa de Vitória. Pá, não conseguiu invadir, pá, mas no final do jogo foi tudo para o sítio onde entraram as balneares. Entre os balneares, a Rampinha, não Era é? balneares, pá, nós começámos a ouvir barulho, um barulho entrenecedor. O portão tinha um portão de ferro, pá, bum, bum. Aquele portão alto. Sim, que queriam deitar aquilo abaixo para entrar lá por causa do ar. A polícia era escassa, pá, era pouca polícia, pá, e cada vez era mais gente, pá, aquilo, depois queimaram o carro ao ar, quando a gente soube que isso acontecia, pá, mas o que é que está a acontecer aqui? Queimaram o carro ao ar. Nós estávamos nos balneares, estávamos todos chateados, vem um homem alto, que ele era alto, preto, que era o Garrido, entra no nosso balneário, chorava como uma criança e sentou-se lá, nos nossos balneares, e só nos dizia assim, vocês ajudem-me que eu tenho 2 filhas para criar. A chorar, pá, como uma criança. Ajudem-me que eu tenho 2 filhas para criar. E o Rui Rodrigues virou-se para ele e disse, eu também tenho 2 filhas para criar. Devias ter lembrado isto ali no campo. Antes, exatamente. E a malta, Rui, pá, isto não é a altura para estarmos agora, vamos tentar, pá, ajudar o homem, porque se o povo, se entra O jogo já acabou. Não temos hipótese, pá. E aqui o barulho, pum. Entretanto, começaram a ver a coisa mesmo mal parada, há que chamar a polícia do Exército de Braga. Entretanto, enquanto a polícia não chega, nós tínhamos no nosso balneário um quartinho, uma portinha pequenina, que dava acesso onde nós fazíamos banhos de imersão e a sauna. Era uma porta pequenina, entrava lá para dentro, pá, e já estávamos a pensar, pá, vamos meter o homem ali, porque se entrarem aqui, se o portão for abaixo, se eles entrarem aqui, pá, chegam aqui e não veem o homem, aquilo arrasta-se os armários, onde a gente, os vestiários. Eles não vê porta nenhuma. Ninguém sabe, só se for uma pessoa que saiba como é que isto é. Não era preciso ter um azar. Já estávamos a preparar isso. Aliás, parece-me que ele até chegou a entrar ali. Sentou-se lá, ou na sauna, qualquer coisa. Isto depois, 1h30 ou 2 horas depois do jogo acabar. E, entretanto, chega a polícia do Exército, sei lá quantos caminhões cheios de polícias, gajos com 2 metros de altura, e começou a arrumar aquela coisa toda, e foi a sorte dele, sabe? Foi a sorte dele. É engraçado, passado que uns meses mais à frente, passado 7 ou 8 meses, eu fui convocado para a Seleção de Esperanças. E nós, a Seleção de Esperanças, estava em estágio também com a Seleção A, estávamos todos em estágio. E treinávamos contra os outros. E então fomos almoçar num restaurante em Lisboa, que é o Time Altido, é muito conhecido, é onde se decidia muitos jogos a favor do Benfica, nessa altura. E lá estava o Garrido. Estávamos assim a falar e ele olhou assim para mim e virou-se assim. Ele até era da Leiria, não tinha que estar em Lisboa. Mas ele andava sempre onde... Depois daquele jogo nas Antas para a taça, a final da taça, apitado por ele novamente. Foi apitado por ele. Erro de quem? Nunca devia ter sido. Claro. Hoje isso não acontecia. Nós, jogadores na altura, chamámos a direção, que era o Sr. Gil Mesquita,
E dissemos, Sr. Gil Mesquita, pá, este árbitro não pode. Nós, é melhor entregá-lo já à taça e não jogámos, pá. Mesmo vocês, jogadores, Nós- mesmo antes do jogo começar, estavam condicionados. Estávamos condicionados. Como é que é possível aceitar? Ainda tentámos falar com a direção e tal, mas não. E o que é que eles disseram? Opá, vamos jogar e vamos ganhar contra tudo e contra todos. Pá, lá está, quer dizer, se fosse outro presidente, isso não acontecia. Lá fomos para o jogo e foi o que foi. Pá, já sabíamos que nós não íamos ter hipótese nenhuma de ganhar o jogo porque, com aquele árbitro. Não havia, porque isto foi uma vingança também, não é? Foi uma vingança dele. Mas estava eu a dizer que na Matia ele virou-se para mim e disse: não está o restaurante em Lisboa, virou-se para mim e disse: então como é que está lá o povo em Guimarães? Está sossegado. E eu disse assim: olha, faça uma visita a Guimarães, vá ali ao Toral. Epá, faça só isso, vá ali ao Toral. E vê como é que está. E depois vê-se como é que é. E ele disse-me a mim: foi o pior momento da vida dele. Foi o pior momento da vida dele. Nunca na vida passou por uma situação de uma aflição tremenda dele, que viu realmente que a vida dele estava mesmo em risco. Pois é. Mas a tua carreira não é carreira só doméstica, tens competições europeias. Não. No Vitória é assim, eu fui, portanto, o responsável, entre aspas, não é? Porque eu era um jogador de uma equipa, mas de uma equipa de futebol, portanto, eu não jogava sozinho. Fazias parte. Sei que garanti o quarto lugar ao Vitória com um golo meu, que foi em Alcobaça. Ganhámos 1-0 e ficou garantido o quarto lugar, que nos deu acesso a uma competição europeia. No ano seguinte. No ano seguinte, que era o Aston Villa, lembras-te disso? Depois. Antes disso aconteceu a coisa. E já não fazes parte do Vitória europeu. Já não fiz parte do Vitória. Não, fiz muitos jogos com o Vitória, nós fazíamos aqueles torneios, Intertoto, que íamos muitas vezes para... A Taça Intertoto? A Taça Intertoto, e fizemos muitos jogos desses. O Vitória chegou a ir muitos anos de fazer esse torneio de Intertoto. Na altura do verão. Na altura do verão, exatamente. É. Mas pronto, não é a mesma coisa de que entrar no não consegui fazer, por muita pena minha, não consegui fazer nesse jogo, que foi com o Aston Villa, porque, pronto, olha, depois tive que sair, aconteceu aquilo que já me passou pela cabeça que ia acontecer, e pronto, e fiquei. Sou coisa do Ciro. Na altura em que tu jogas futebol, o jogo de futebol não era, eu ia dizer, não é tão profissional, era tão profissional quanto agora, mas... havia mais ligação entre vocês. Vocês acabavam os treinos e iam todos comer, iam todos lanchar, iam todos... O jogador hoje em dia não faz isso, o jogador... E não estou a fazer juízos, nem é melhor nem é pior. O jogador hoje em dia acaba o treino, mete no seu carro, vai para casa, vai para Braga, vai para Santo Tirso, vai para Faf, vai para onde tem que ir. Vocês não, vocês vinham todos a pé, aqui, e subiam aqui a rampinha Nossa Senhora da Conceição, não era? Iam todos, isso que fazia ganhar jogos. Não, pois, não tenho dúvidas nenhuma, quer dizer, essa convivência que nós fazíamos, quando juntávamos todos, íamos almoçar, ou jantar, aqui, havia aquilo, era como o Vitória teve aqui durante esses anos que eu estive, pá, aquilo era quase uma família, pá, aquilo, nossa, estávamos todos bem, pá, nunca havia problemas, que já aconteceu noutras equipas, porque por onde eu passei também, e, pá, nunca havia problemas ali uns contra os outros, pá, é tudo, parecíamos todos irmãos, pá, um aspecto, mesmo, não me lembro de aqui no Vitória acontecer assim um caso de colegas agredirem-se uns aos outros, não, pá, não me lembro disso, pá. E isso ganha-se jogos, não é? Isso, nós estamos em campo, estamos todos a lutar para o mesmo, não é? O que hoje isso não acontece, o jogador acaba o jogo, cada um vai para o seu lado, isso não há essa coisa, é difícil acontecer, não é? Mas pronto, isso também são a evolução dos tempos, há quem goste mais desta coisa e há quem goste mais da outra. Ora, eu não te vou pedir a ti que me digas se gostarias de ter nascido agora, porque isto é completamente diferente. Nasceste quando tivesse que nascer, sim, fizeste a tua carreira como fizeste com a carreira, mas... indiscutivelmente que te sentes um jogador muito importante no centenário da Vitória, nos 100 anos. Olha, se formos a falar do centenário, sou capaz de dizer aqui uma coisa que poderá ser muito controversa, não é? Porque eu estive presente no centenário, na festa, não é? E foi espetacular, pá, mas aquela situação, a maneira como eles fizeram de eleger os 11 melhores jogadores do século, pá, eu acho que
não foi correto para muitos jogadores, para alguns jogadores. Porquê? Porque há muita gente que votou, os 11 melhores jogadores que não conheceram, não conheceram muitos jogadores que passaram por aqui. Por exemplo, vou falar no Jeremias. O Jeremias nem no 100 estava, no 100 tal, ele começou por 100, depois 100 foi reduzindo. Eu nem sei como é que eu apareci nos 20. Eu não sei como é que eu apareci nos 20. Fazes parte do plantel, ao menos. Pois, exatamente. E, eu acho que foi tão mal feito isso, porque digo, eu sei, os jogadores que foram eleitos, sim senhor, todos eles, foram bons e excelentes jogadores. Mas digo-lhe isto sem qualquer... Eu arranjava 3 equipas rápido, melhores do que os que foram eleitos. Claro, há 2 ou 3 que estão bem. Os outros... mas atenção, não quero dizer que os que foram eleitos que não fossem... foram todos bons jogadores, mas passaram tantos jogadores aqui durante os anos que eu estive no Vitória, este, aquele, o outro, mas como é que este... nisso falando Porquê que não este, porquê que não aquele? Jogadores que passaram aqui no Vitória 1 ano, 2 anos, não pode ser, A maneira como eles fizeram isso, acho que não foi a maneira correta. Mas pronto, temos que aceitar, não é? Temos que aceitar porque é como é. Agora, não foi correto, não foi. Eles deviam, ou sei lá, arranjar um grupo de pessoas qualificadas, pessoas do futebol, um grupo, assim, vamos eleger os 2 melhores. Assim não, assim, há jogadores que votaram, que nem sabem quem é o Abreu, nem sabem quem é o Romeu, o Manuel Pinto, o Cristóvão Pinto, o Pérez, o Jeremias, não sabem, eu disse... Acho que foi muito injusto, portanto, a escolha do 11. A escolha dos 11. Eu estou contente porque eu fiz parte do time nos 22, não é? Estás parte do plantel. Estou contente, mas colegas meus que... eu fico assim. Mas pronto, é o que é e temos que aceitar, não vale a pena. Abreu, resumir a tua história no Vitória em tão pouco tempo desta conversa não é possível. Muita coisa ficou por contar. Muita coisa ficou por dizer. Eu vou-te pedir que numa próxima oportunidade tenhamos aqui mais histórias para contar daquilo que foi a tua carreira, sem dúvida uma carreira muito, muito importante ao serviço do Vitória. Agradeço-te a disponibilidade que tiveste para estarmos aqui a conversar do Vitória e do Abreu. Isto foi um programa de um patrocínio da Mustang, o seu restaurante em Fermentões. Faz favor. Pois, eu acho que não disse isto no princípio, mas vou dizer agora, se disse, vou repetir. Eu é que agradeço o convite que vocês me fizeram, porque também dei a conhecer partilhar um bocado. Para quem não conhecia. Para quem não conhecia, portanto, algumas histórias nós é que agradecemos durante estes anos, que foram 10 mais 5, foram 15 anos. Nós é que temos que agradecer. Muito obrigado. Foram 15 anos.